chamado Getsemane, Monte das Oliveiras, onde Jesus costumava orar com os seus discípulos. Certa feita, lá está eles para mais uma vigília, para mais um período de oração. E Jesus então ele começa a se sentir tomado de dor, de angústia, a dor do pecado, a dor, aleluia, das transgressões humanas estava vindo sobre o corpo de Jesus. E Jesus agora então está tomado pela dor, ele está então relatando ali a seus discípulos o que passava com ele naquele momento. E Jesus então ele se retira dos seus discípulos e vai orar a sós. E à medida que ele começa a orar, à medida que ele se intensifica na oração, a Bíblia diz que o seu suor vai se transformando como gota de sangue caindo sobre a terra naquela localidade. Ou seja, os períodos mais complicados, mais difíceis da missão de Jesus na terra, os períodos de mais sofrimento começava no Getsemane. Por quê? Porque foi ali que ele começou a sentir, aleluia, as primeiras dores em prol da humanidade, em prol, aleluia, da nossa vida, em prol da nossa salvação. É bem verdade que Jesus passou esse período de complicação, aleluia, no Getsemane, mas ali foi só o começo do que ainda estava por vir. Nós bem sabemos, aleluia, da história de Jesus, do sofrimento de Jesus, desde a prisão até chegar no Calvário, onde ele foi crucificado. Mas o que eu aprendo aqui nesses versículos que nós lemos nessa noite, aleluia, desde aqui do verso já 32, aonde a Bíblia diz que foram, aleluia, glória a Deus, a um lugar chamado Getsemane, aleluia. Ali chegado, disse Jesus aos seus discípulos: assentai-vos aqui, porque eu vou orar. O importante para mim e para você na nossa caminhada, para nós suportar os nossos dias adversos, nossos dias de Getsemane, que cada um de nós temos para passar na face dessa terra. Muitos dias maus nós já passamos, superamos, e ainda eu creio que nós ainda temos períodos adversos para passar na face dessa terra. E o importante para nós é fazer como que Jesus já nos ensina aqui no verso de número 32, a oração, gente. A oração ela tem muito, aleluia, valor, ela pode muito em seus efeitos. Quando eu e você estamos em situações adversas e nós começamos a orar, nós começamos a nos fortalecer através da oração, Deus ele vai nos dar força para passar por esse período adverso na nossa vida. Então busquem oração nessa noite de ceia, aleluia, busquem se fortalecer em oração. Talvez, eu não sei como é que você entrou aqui nessa noite, de repente você entrou aqui já sentindo algum tipo de dor, alguma angústia, de repente você está aqui, aleluia, aflito por alguma coisa, mas o que eu tenho de Deus para te dizer é isso: busca em oração, se fortaleça na oração. A oração ela vai te ajudar a passar os teus períodos adversos, teus dias de Getsemane na face dessa terra. Então aprenda nessa noite de ceia, aleluia, se fortaleça na oração. É a oração é que vai nos manter diante dos nossos dias adversos. A oração, eu costumo dizer que ela é o combustível de um crente que não ora, fácil, ele tomba diante das adversidades, fácil, quando vem os dias de Getsemane para mim ou para você. Se nós formos as pessoas que estamos dispersos na oração, que não buscamos orar, não buscamos se fortalecer através da oração, nós não temos estrutura para passar por esses dias. Verdade, Deus. Eis a razão porque muitas pessoas talvez começou a caminhar junto com você e hoje já não está mais caminhando na presença do Senhor. Por quê? Porque para ela Jesus só tem importância nos dias de bonança. Para ela Jesus só tem importância nos dias de bonança. Mas quando vem os dias adversos, quando vem os dias de provação, aí a pessoa não está alicerçada, se alicerça na oração para você vencer os seus dias adversos, os seus dias de Getsemane. Não é fácil, aleluia, passar por eles, mas se eu e você estiver alicerçado na oração e buscando o nosso vínculo com Deus a cada dia através da oração, que Ele vai nos dar força para passar por eles. Aleluia, glória a Deus. Então aprenda nessa noite, aleluia, busquem em oração. No verso de número 33, a Bíblia vai dizer: levando consigo a Pedro, Tiago e João, começou a sentir-se tomado de pavor e de angústia. Aleluia. Tem dias na nossa vida que nós não vamos conseguir contar, aleluia, com os outros. Aprenda isso na sua caminhada. Talvez você está cercado por amigos, aleluia, mas tem um período que é entre você e Deus.
tem um período da nossa vida que é entre eu e Deus. Não tem como a gente, aleluia, contar com os outros. De repente as pessoas estão ali do teu lado, você está sorrindo para ele, sorrindo para ela, e você está passando uma situação a qual ele não está percebendo. Talvez você até espera que ele vai fazer algo por você, que ela vai fazer algo por você, mas o processo é seu. O processo é meu. É entre a gente e Deus. Então tem situações na nossa vida que nós vamos passar por isso. Verdade, Jesus. Mas passe, aleluia, lembrando que o maior de todas as adversidades que vem na tua vida é o Deus que você serve. Passe, lembrando, aleluia, que maior do que tudo isso é o poder do seu Deus. Ele te sustenta, Ele te ajuda a superar. Aleluia. Jesus nos ensinou, aleluia, nos 3 anos e meio, mais ou menos, que durou o ministério de Jesus. Jesus nos ensinou muitas coisas, aleluia, que hoje é alicerce para a nossa caminhada. Então guarda isso, passe olhando para o teu Deus e firme na tua caminhada, não desista dela, no nome do Senhor Jesus. Glória a Deus, aleluia. Aleluia. Santo é o teu nome, meu Pai. No verso de número 34, aleluia, verso de número 34 nos diz a Bíblia: Ele lhes disse: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai aqui e vigiai. Vigiai, gente. Aleluia. A vigilância tem que estar em primeiro lugar na nossa caminhada. Orai e vigiai, aleluia, para que você vença as artimanhas do inimigo. Ao redor de mim, ao redor de você, estão os anjos do Senhor. E ao redor está o inimigo. E qualquer brecha que a gente abrir no mundo espiritual já é o suficiente para eles entrarem, aleluia, e fazer um estrago na nossa vida espiritual. Fazer com que muitos de nós até desistam da nossa caminhada. Jesus é categórico em dizer: vigiai, aleluia. Vigie a cada dia por onde você passar. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Então é importante para mim e para você, aleluia, que nós vigiemos sempre. Porque em qualquer lugar que a gente coloque a planta do nosso pé, tem sempre alguém, aleluia, Deus. Não desista por nada da tua caminhada. É difícil, mas pior é se eu e você desistir. Porque, como eu disse atrás, nós estamos aqui de passagem. O corpo físico ele vai morrer, mas a alma não. E se ela for para o fogo, será toda a eternidade queimando. Quando a gente vai acender um fogo, dá uma vaciladinha, já dá aquela triscadinha no dedo, a gente acredita. Imagina só a dor que a alma vai passar queimando por toda a eternidade. Então toma cuidado na tua caminhada e não desista dela. Se alicerce a cada dia, busca a cada dia a presença do Senhor, para que você não naufrague na sua caminhada. Verso 41. E veio pela terceira vez e disse-lhes: ainda dormes e repousas? Basta, chegou a hora. O Filho do Homem está sendo entregue nas mãos dos pecadores. Judas Iscariotes era o mais equilibrado de entre os apóstolos de Cristo. Era o mais cabeça e, no entanto, traiu Jesus. Vendeu Jesus por 30 moedas de prata. Observe que muitas vezes você na sua caminhada pode estar com seu rol de amigos, mas sempre tem alguém que pode te trair. É melhor ficar atento. Tem pessoas que às vezes chegam em você, batem nas suas costas, dá um abraço, dá um Espírito Santo, e quando você pensa que não, está puxando o teu tapete. Toma cuidado na tua caminhada. Espírito de Deus. Observa bem quem que você traz para o seu rol de amigo. Observa bem quem que você põe dentro da sua casa.
Porque o ser humano é assim. E nós precisamos estar atentos a cada dia. Tome cuidado. Isso é tremendo, meu Deus. Porque essas coisas existem. E nós precisamos vigiar a todo tempo. De repente, aleluia, você entra numa enrascada e é coisa que você pegou com a própria mão. Se você tivesse prestado atenção, você não teria entrado em tal situação. Então fique atento no nome de Jesus. Verso 42. Levantai-vos, vamos, eis que o traidor se aproxima. Judas Iscariotes estava subindo ao monte, aleluia, para prender a Jesus. Foi quando Pedro, aleluia, sacou a espada e cortou a orelha de Malco. Jesus acudiu, passou ali uma saliva, colocou de volta a orelha do menino, curou novamente e repreendeu a Pedro, dizendo: Pedro, guarda essa espada, Pedro. Achas tu que eu não vou beber o cálice que o Pai preparou para mim, Pedro? Na nossa caminhada, muitas vezes, nós temos que estar atentos, porque tem dias na nossa vida que é difícil passar. Tem cálice que é difícil de descer na garganta, mas foi Deus que preparou. E nós precisamos beber. Santo. Seja ele doce ou amargo, aleluia, nós precisamos beber. Por quê? Porque foi Ele que preparou. Então tem situação na nossa vida que é difícil passar, mas lembra que você é um servo de Deus, é uma serva de Deus, e aquilo que Ele traçou para mim e para você, o caminho que Ele traçou, nós temos que seguir. A trilha que Ele traçou para mim e para você, o destino que Ele traçou para mim e para você, nós precisamos seguir. Aleluia. Jesus foi claro em dizer a Pedro: Pedro, o que eu vim fazer, eu vou fazer, Pedro. Eu vim para isso. O que Deus te levantou para fazer, faça. Doa, aleluia, a quem doer. Passe você o que tiver que passar, mas faça. Porque a tua recompensa não é aqui, a tua recompensa é ao lado dele no céu de glória. Aleluia. E para chegar lá nós temos que cumprir com fidelidade a missão a qual Ele nos deu nessa face dessa terra. Assim como Jesus e os demais, aleluia, que vieram cumprir as suas missões na face dessa terra, eu e você temos a nossa. Então não desista dela em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia, guarde essa palavra. Jesus é categórico em dizer: vigiai, aleluia, vigie a cada dia por onde você passar. A Bíblia diz que nós estamos cercados por uma grande nuvem de testemunhas. Então é importante para mim e para você, aleluia, que nós vigiemos sempre. Porque em qualquer lugar que a gente coloque a planta do nosso pé, tem sempre alguém, aleluia, olhando para mim, tem sempre alguém olhando para você. Verdade. E além dessas pessoas, aleluia, não existe o inimigo da nossa alma que não cessa de perverter os retos caminhos do Senhor para ver eu e você naufragar na caminhada. Vigiai, aleluia. Se mantenha vigilante sempre, para você não naufragar na sua caminhada. No verso de número 35: e adiantando-se um pouco, prostrou-se em terra e orava para que, se possível, fosse poupado aquela hora. Aleluia. Tem dia na nossa caminhada, nos nossos dias de Getsemane, aleluia, que talvez a gente queira pular etapa, mas não é possível pular etapa. Diante de algumas situações que vêm contrárias na nossa vida, de repente a gente quer, aleluia, passar por aquilo ali, sem ser submetido ao processo. Não é possível. Jesus, aleluia, é claro em dizer na oração: se possível fosse poupar aquela hora.
Mas tem coisa que nós temos que respeitar o querer e a vontade de Deus. Verdade, meu Deus. Jesus estava ali, aleluia, mas respeitando o querer e a vontade do Senhor. Espírito de Tem Deus. coisas que não é possível, aleluia, eu e você passar, se livrar. O processo é da gente. Então não tem como. Então passe olhando firmemente para o autor e consumador da tua fé. Passe olhando para Deus e Deus te dará, aleluia, força e te dará recompensa diante de tal situação. Glória a Deus. É típico do ser humano quando vem em situações adversas, murmurar, aleluia. É típico do ser humano. Questionar a Deus diante de algumas situações. Mas nós temos que reconhecer que a vontade dele não pode ser frustrada. A vontade de Deus, ela precisa ser respeitada. Fácil para mim não é, fácil para você não é. Mas nós precisamos respeitar a vontade dele cada dia na nossa vida. Tu és grande, Senhor, No aleluia. verso de número 36, segue a Bíblia dizendo: Ele dizia: Pai, tudo te é possível, passa de mim esse cálice. Contudo, não seja o que eu quero, e sim o que tu queres. Olha o que Jesus está dizendo. Tem hora na nossa caminhada, na nossa trajetória, aleluia, que a gente quer passar o cálice adiante, diante de algumas situações contrárias. Esquecemos, aleluia, que o querer e a vontade de Deus precisa estar em primeiro lugar nas nossas vidas. Jesus é claro em dizer: Pai, que seja o que tu quer, não o que eu quero. É fácil respeitar o querer e a vontade de Deus? Não. Principalmente quando se trata em perca. Quando se trata de perca. Eu não estou falando de coisas materiais, eu estou falando de alguém que você ama, aleluia, que você vê partir, que você jamais quer perder. E você é obrigado a respeitar a vontade de Deus. É Deus. Pessoas que eu vejo partir, que para mim não partiria nunca. Mas é a vontade dele, precisa ser respeitado. É santo, Senhor. Eis a razão porque muitos, aleluia, não conseguem permanecer na presença do Senhor. Porque quando chegam os dias adversos, quando se trata de respeitar muitas vezes a vontade de Deus, as pessoas acabam fraquejando. Volto a dizer a você, volto a frisar a você, porque fácil não é. E aí é que a gente tem que ser perseverante, aleluia. Romper em fé, romper em oração. E lembrar que nós estamos aqui de passagem. Lembrar que nós não viemos aqui para permanecer aqui, não. Todos nós temos o dia de nascer, todos têm o dia, aleluia, de partir da face dessa terra. Isso precisa ser respeitado. Nós precisamos estar atentos com isso na nossa caminhada. Guarda isso nessa noite de ceia. Tem vale que você vai passar, aleluia, mas lembra que a vontade de Deus precisa ser respeitada. E você estando na presença dele, ele vai te dar força. Você estando aliançado com ele, aleluia, ele sempre vai criar um meio de você superar. Aleluia. Tanto as perseguições, as lutas, como as percas. Verdade, Pai. Ele vai nos ajudar e dar força para cada um de nós vencermos. No verso de número 30, aleluia, glória a Deus. E 8 adiante. Verso 37. Voltando os achou dormindo e disse a Pedro: Simão, tu dorme, não pudeste vigiar nem uma hora. Observe uma coisa. Jesus estava ali com os 3 melhores, aleluia, digamos assim, amigos mais chegados. Mas quando Jesus precisou deles, eles estavam dormindo. Meu Deus. Tem hora que você está cercado por uma multidão de pessoas, aqueles que você acha que são seus melhores amigos.
Mas tem hora que você vai precisar deles, você não pode contar. Senhor. Tem hora, aleluia, que o processo é entre Deus e a gente. Mesmo que a pessoa está do teu lado, você não pode contar com ele. Então se alicerce em Deus, se alicerce na oração. Se fortaleça a cada dia, para que quando vier esses dias mal, como diz a Bíblia, lá na carta aos Efésios 6, 10 adiante, você tenha força para passar. Se fortaleça a cada dia.